Aí sim, nós vamos entrar no conceito agora do diagrama de equilíbrio. Vimos a importância do tetraedro de engenharia, falamos brevemente sobre a solidificação, pelo menos já entendemos sobre essa questão da nucleação, como a grafita se forma, na condição heterogênea, e aqui nós vamos entrar agora no mapa da solidificação. Aí sim, eu associo ao diagrama com o mapa do Brasil. Mas que loucura é essa, Rei? Onde você quer chegar? É o seguinte, pessoal, o mapa do Brasil é uma representação geográfica dividida por estados, né? Nós temos aqui Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e dentre outros estados. Entretanto, todos no mesmo espaço geográfico. É o caso. Espaço geográfico aqui, então, mapa geográfico, e nós temos aqui o mapa da solidificação. Dentro do mapa geográfico tem os estados, e no diagrama também nós temos os estados, né? O estado com comportamento bifásico, esse outro estado monofásico, aqui bifásico, esse outro enorme bifásico na condição estável, condição metastável também bifásico, monofásico e por aí vai. Então, o diagrama de equilíbrio nada mais é que é o mapa da solidificação. Mapa da solidificação das ligas ferrosas. Esse mapa, propriamente mostrado na imagem, ele é na condição de equilíbrio. Ele é voltado para o estudo de forma binária, o elemento ferro e carbono. Então, bom, o próprio nome já fala muita coisa a respeito. Nós já entendemos que é o mapa da solidificação, que dentro desse mapa tem os estados com características distintas. Quer ver? Esse cara aqui chama austenita. Esse outro, no mesmo mapa de solidificação, chama ferrita. Esse aqui, ó, ele consegue receber, vamos dizer assim, no máximo uma quantidade de 2% de carbono, a uma temperatura de aproximadamente 1154 graus Celsius. Tá? Aqui está mostrando, ó. Está mostrando isso aqui, a solubilidade máxima de carbono na austenita é de até 2%, jogando um valor redondo. Diferentemente desse outro, embora esteja na mesma representação gráfica, o estado, a característica é específica, é diferente. Então, a característica da ferrita, ela consegue suportar, consegue receber o carbono apenas de 0,02%. Então, assim, são estados com características bastante diferentes. Entre esses dois estados, nós temos o quê? Campo bifásico, que é muito comum. Olha aqui, ó, entre um campo monofásico e outro monofásico, que é o líquido. Aqui, entre os dois, tem duas fases, né? O campo bifásico, representado pelo lado esquerdo, o campo monofásico austenita, e pelo lado direito, o campo monofásico líquido. Bom, então a condição, o próprio nome já fala, é condição de equilíbrio. A gente está vendo aqui na forma bidimensional, dois eixos, o X e o Y, levando em consideração a temperatura e o carbono. Depois eu vou mostrar, entender melhor o gráfico, né, a relação do gráfico entre essas duas variáveis. Mas, na verdade, ele é tenário, ele tem um eixo Z que envolve a pressão, que não é o caso, que a gente não vai envolver essa variável, vamos deixar ela como constante. Então, entende-se que na condição de equilíbrio, que o resfriamento, a taxa de solidificação é muito lenta, provocando que, durante a solidificação, as fases se estabilizam em relação ao teor de carbono e à temperatura. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Veja bem, no eixo X, as abscissas, leva em consideração o carbono. Para aço, o carbono, ele está correto. Para o ferro fundido grafítico, cinzento e nodular, o conceito é carbono equivalente. Bom, então, no eixo X, carbono. No eixo Y, temperatura, né? Nas ordenadas, temperatura. Se a condição é realmente de equilíbrio, a gente consegue prever as estruturas com taxa de resfriamento lento, que não é o caso na prática, porque nós temos milhares de variáveis afetando diretamente na solidificação, e na condição de equilíbrio, a gente consegue usar a ferramenta de diagrama de equilíbrio para estudar bem, compreender como que vai ser a formação das fases. Quer ver? Vamos tentar entender aqui, ó, um teor de carbono equivalente de 3%. O material a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, vamos andar aqui, subindo, isso, 1.600 graus Celsius. A primeira pergunta é,
qual que é a fase presente? Líquida. Opa, um sistema monofásico, o material está totalmente líquido. Durante a sua solidificação, esta é a interpretação do gráfico. Com relação a esses dois eixos, eu consigo definir a fase. Assim como também, para 3% de carbono equivalente a uma temperatura de 1.200 graus Celsius, o material já não é monofásico mais. Ele deixou de ser 100% líquido, agora ele é bifásico. Nós temos duas fases aqui nesse ponto, né? O eixo X, 3% de carbono equivalente, e o eixo Y, 1.200 graus Celsius, duas fases, austenita mais líquida. E por aí vai, a interpretação se dá, levando em consideração esses dois eixos.